Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. A visão de Paulo. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 12. Ajeitar aqui. Pronto. A visão de Paulo. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E que esse homem, se no corpo ou fora do... Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Nossa, hoje... Ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei. Não por mim mesmo, não em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito, mais do que em mim, do que a quem me ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, na necessidade de perseguições, na angústia, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. As preocupações de Paulo com Coríntios. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter recomendado por vocês, pois nada sou inferior ou aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas, milagres foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança, em que vocês foram inferiores a outras igrejas, exceto no fato de que nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me essa ofensa. Agora eu estou pronto para visitá-los pela 3ª vez. Não lhes serei um peso, porque o que eu desejo é que não são os seus bens, mas eu desejo vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar-se riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, a boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que tanto os amo. Devo ser menos amado. Talvez seja como for. Não tenho sido um peso. No entanto, como sou assunto, eu os prendi com astúcia. Porventura, explorarei no meio de alguém que lhe enviei? Recomendarei a Tito que os visitasse acompanhando no outro irmão. Por acaso Tito explorou? Não agimos como nós mesmos. Espíritos, não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois temo que ao visitá-los não encontre como eu esperava. O que vocês não me encontrem como esperavam? Temo que haja brigas entre vocês, intrigas, arrogância, desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu irei lamentar
por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Uau! Eu vou começar a nossa conversa de hoje, desse devocional, no versículo 7. E eu vou ler ele de novo, porque ele é muito forte. E ele precisa de ser uma seta que nos guie. Ele precisa de ser a bússola, o nosso Waze. Ele precisa de ser algo que permeie o nosso coração durante toda a nossa caminhada cristã. Por isso que eu quero ler ele de novo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na sua fraqueza, porém, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí ele continua falando e ele diz assim: porque quando sou fraco, aí que sou forte. Deus, ele não quer saber dos teus feitos nem dos meus. Ele não quer saber de quando eu e você estamos bem, estamos regozijamos, estamos vivendo, né, a alegria. Deus já sabe que isso aí é uma colheita ou talvez um presente dado por Deus. Ele quer saber qual é o meu comportamento e o seu comportamento quando nos é acometido um espinho na carne. Ele quer saber quando o mensageiro de Satanás foi enviado contra mim, contra você, como a gente vai agir. Aqui no caso, ele tinha pedido a Deus 3 vezes que tirasse aquilo ali. E Deus falou: a minha graça te basta. A minha graça precisa te bastar. Qual é o clamor do teu coração hoje? A graça de Deus reside no clamor do teu coração? Ah, Poliana, não. Então, a partir de hoje, você precisa de entender que talvez Deus quer te dar alegria na sua tribulação. E às vezes você fala assim: Poliana, você não está entendendo minha tribulação. E eu e você não estávamos entendendo a de Paulo. Talvez seja uma tribulação que veio de forma externa, não interna, né? Uma doença, uma traição, uma escassez. Qual é? Qual é a tribulação? O texto continua e ele diz assim: regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Como você tem agido e reagido diante das suas tribulações? Existe um tempo que Deus precisa testar a nossa fé. Como já conversávamos, a fé não é um sentimento. A fé não é uma decisão. A fé é um dom de Deus sendo entregue por nós, a nós. E aí eu te pergunto: como anda a sua fé? Porque existem 2 dons que eu acredito claramente que Deus quer derramar sobre todo mundo, indistintamente. Existem, assim, pessoas que têm o dom de cura, pessoas que têm, sei lá, o dom de revelação, outras que têm o dom de profecia, ok. Mas existem 2 dons que nós já conversamos sobre isso, que eu acredito no fundo do meu coração. Isso não é doutrina, mas isso é uma percepção eclesiástica minha. Que tem 2 dons que Deus quer dar de presente para todo mundo, todo mundo. É o dom de falar em línguas, porque é um dom de edificação pessoal. O Espírito de Deus tem total interesse que você se edifique. Porque você, uma vez edificado, você edifica outras pessoas. Então, é interesse de Deus que você seja batizado em línguas. Então, comece a clamar por isso. E o segundo dom que Deus quer entregar para você, que é o dom da fé. A gente precisa de fé para seguir. Porque se a gente não tiver fé, como a gente vai enfrentar as coisas deste mundo? O mundo é mau, as coisas são más, as coisas que acontecem com a gente às vezes não tem explicação. A gente olha e fala assim: não.
Então, se a gente não tiver um olhar de fé diante daquilo que a gente está vivendo, a gente não segue. Porque às vezes o que nos faz seguir não é nem o amor, que deveria ser o amor, mas é a fé. É a certeza de que existe um Deus galardoador, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E isso, a gente precisa ter o dom da fé junto da gente. Então, se diante do seu caos, se diante da sua vida, se diante das suas circunstâncias, você não estiver vendo futuro, esperança, bússola, o Waze, a seta, a direção, qualquer coisa nesse sentido, você precisa parar tudo e começar a clamar ardentemente por fé. Você tem que parar de pedir para Deus resolver as suas demandas e pedir fé. Sabe por quê? Porque sem fé você não vai conseguir seguir. É impossível agradar a Deus. É impossível você entender as coisas do Senhor, porque eu posso falar o que eu quiser aqui, sabe? O Espírito Santo pode me usar de uma forma, sabe, sobrenatural. E se você não tiver fé, para você o que eu estou falando são apenas palavras. Então a fé é o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. Então você precisa clamar o Espírito de Deus para que a fé do seu coração seja aumentada. Porque a partir do momento em que você for um homem de fé, uma mulher de fé, as coisas na sua vida vão mudar da água para o vinho, da noite para o dia. E aqui em Paulo, ele estava assim, cheio do Espírito Santo. Mas ele estava assim, se achando, sabe? Sabe quando você está assim, nossa, com muita revelação, muita direção, muitas resoluções aqui, ó, e pá. E aí, um enviado de Satanás, um mensageiro de Satanás, é isso que foi exatamente posto no texto, diz assim, me enviou um espinho na carne. E quando, imagina você com um espinho na sua carne, alguém consegue ficar tranquilo com um espinho na carne? Todas as vezes que entra uma ferpa, um espinho, alguma coisa na gente, sabe, que nos aponte que aquilo ali está sendo ferido de alguma forma, é um incômodo horrível. Você pode estar com o seu corpo todo bem, você pode estar assim, sabe, super saudável, tranquila, sabe? Você pode ter se alimentado bem naquele dia, tá em paz. Se entra uma ferpa na sua mão, você fica enlouquecido. Gente, mas é uma ferpa. É um negócio assim que não tem nem meio centímetro. Ah, mas não é só uma ferpa? Mas foi enviado uma ferpa para ele, um espinho, sabe? E colocou e ficou, e ele orou. Era como se aquele detalhe fizesse toda a diferença para ele seguir. E ele estava angustiado, ele estava desesperado. E ele talvez, assim como eu, assim como você, se derramou diante de Deus, se ajoelhou, foi se encontrar com Cristo diante do Vale de Lágrimas. Ai, o Vale de Lágrimas. E ali, durante a oração dele, sabe, ele teve uma resposta de Deus. E a resposta de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entenda, Paulo, quando você estiver fraco, em mim você está forte. As coisas de Deus são totalmente contraditórias com as coisas do mundo. E eu e você precisamos de entender isso. O quanto você tem clamado para que o Espírito de Deus se apossue de você. Porque se ele estiver em você, se você estiver nele, até o espinho na carne você vai conseguir suportar. Porque depois dessa revelação, ele disse que ele se ficaria gloriado. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Quem sabe a pessoa que está na sua frente, ela realmente, sabe, recebeu ali um enviado de Satanás para poder te ferir. E você tem se deparado com aquela pessoa e falando assim, não dá, eu vou fugir daqui. Eu vou para Nárnia,
Será que Nárnia eu vou ter paz? Se eu fujo daqui, vou bolar um plano de fuga. Eu vou fugir e eu vou pra Nárnia. Acabou. Chega. Será que é isso que Deus quer de você? Ou Ele quer que você permaneça e fique até o fim? Ou Ele quer que você se glorie na tribulação? Sabe? Vida de comercial de margarina só tem na televisão. Vida de blogueira bonita no Instagram só tem na televisão. Só. Vida bonita, maravilhosa, vida perfeita, aquela mulher fitness, aquele homem sarado, recebidos, né? Vida de recebidos é só no Instagram. Não dá, não tem outro lugar para ser. E quando a câmera apaga, quando desliga, quando elas saem da barra de rolagem e depois das curtidas, o que sobra? O que sobra, gente? A mesma coisa que sobra para você e a mesma coisa que sobra para mim é você, sou eu e ela. Talvez essas pessoas estejam muito piores do que eu e você. Só que é muito mais fácil, né? Você coloca um filtro maravilhoso, você faz o quê? Coloca um sorriso no rosto e grava ali 15 segundos. Um coração amargurado, ele consegue disfarçar por 15 segundos. Depois disso, acabou. Mas de verdade mesmo, somos eu e você que estamos lutando e tentando e procurando seguir e indo até o fim. Isso é que é vida de verdade. É eu e é você. Sabe quando a luz apaga? Quando a porta fecha? Quando tudo isso acontece, talvez a vida deles é bem pior do que a nossa. Cuidado com quem você se inspira. Cuidado. Multidões de pessoas, né, ao redor daquela pessoa para ver propaganda. Porque geralmente a gente segue essas pessoas para ver propaganda, porque é isso que elas têm para mostrar pra gente. Anúncio de produtos. Ela ali é uma propaganda. Ela não é gente como a gente. E você tá achando que a vida dela é perfeita, que a sua é uma porcaria. Cuidado. Talvez o espinho da carne dela seja muito pior do que o seu. E só porque ela tem uma aparência de boa, de saudável. Quantas pessoas morrem e a gente se assusta? Ué, mas não era saudável? Tão jovem. Nossa, meu Deus, o que aconteceu? No domingo a gente teve como país muitas perdas e eu fiquei muito impressionada. Sabe, aqui em Brasília faleceu um conhecido meu, que ele era um professor de estética. Lindo. Uau, lindo. Que homem lindo. Eu olhava assim, eu acho que ele aplicava as coisas todas nele, né? Sabe, parecia um boneco de tão bonito. Foi encontrado morto no chão do hospital que ele trabalhava. Simples assim. Ninguém sabe se foi autoextermínio, ninguém sabe se ele queria usar algumas coisas para anestesiar a dor dele, que é a tese, a teoria que eu acredito. Eu não acredito que ele tentou se matar, não. Eu acredito que ele tentou tirar a dor dele. Então ele queria se anestesiar, mas ele se anestesiou demais e se partiu. Mas se você olhar o Instagram dele, só tem vida. Lindo. Lindo. A beleza dele era assim incontestável. A barba daquele homem era tão alinhada que ele parecia um boneco. Até os cabelos brancos que ele já estava começando a ter, a sensação que eu tinha é que ele, sei lá, pintava um, deixava outro. Não sei. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei em estado de choque.
Ainda no domingo, a gente teve notícia de um funkeiro que morreu como um homem. Ele foi fazer um show no Rio e aí ele levou a mulher dele e uns amigos. E aí depois desse show, ao que nos parece, a gente não sabe. Ninguém sabe direito, ainda tem investigação. Depois desse show, ele estava no quarto. Parece que chamaram ele na porta, ele foi para o outro quarto. E nesse outro quarto tinha um monte de mulheres. Para que ele aproveitasse uma noite de prazer, sendo que a mulher dele estava no quarto do lado. E ali os amigos foram brincar. Bateram na porta do quarto, falou, sua mulher tá aqui. Ele foi pular, para que a mulher dele não visse ele com outras mulheres. Não se sabe se ele queria, não se sabe se ele não queria. Só se sabe que ele não queria que a mulher dele visse ele com outros. E ele pulou. Só que ele provavelmente estava bem fora de si. Ele não teve a dimensão do que estava acontecendo ali. Ele pulou. Ele caiu do quinto andar. Bateu a cabeça na borda da piscina. E morreu. Milionário. Jovem. 23 anos. Lindo. Um rapaz lindo. Um rapaz mesmo assim, encoberto, que ele tinha tatuagem até no rosto, sabe? Até na cabeça. Ele fez uma tatuagem na cabeça. Ele arrancou o cabelo e fez uma tatuagem na cabeça. Mesmo assim, com aquela tatuagem na cabeça, meio estranha, o rosto dele cheio de coisa de ET. Mesmo assim, ele era lindo. Lindo. Ele só usava roupas assim, que você fala assim, meu Deus, vou pesquisar o preço dessa roupa. O preço dessa roupa custa a minha casa. O preço do sapato dele é mais caro que o meu carro. Do que adiantou tudo isso? Me responde. Nada. 23 anos. Porque você sabe o que importa? Vocês entendem o que é que importa? Não importa tudo isso. O que importa é a tua vida comum. É o que acontece da porta para dentro. O dia que eu e você entendermos que o que acontece da porta para fora é só para a gente manter o que tem da porta para dentro, a gente vai ter um novo comportamento. O teu trabalho, os teus amigos, as tuas circunstâncias, elas só precisam existir para que da porta para dentro você seja exatamente você. E outra coisa, aquelas pessoas que têm uma vida entregue da porta para dentro, elas são muito mais importantes do que tem quem está da porta para fora. Ontem, meu avô passou muito mal, do nada assim. Ele passou mal várias vezes ontem. E ontem foi um dia muito corrido para mim, eu não consegui parar em casa. Eu cheguei em casa, era muito tarde. E todas as horas eu vim em casa como um apoio. Eu saía, resolvia uma coisa na rua, aí vim em casa, sei lá, para almoçar. Aí na hora do almoço minha mãe vinha com a notícia, nossa, seu avô passou por isso, 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 meu Deus, tá bom. Aí eu, tá tudo bem, e saía para resolver outras coisas. Aí resolvia, quando eu, nossa, seu avô passou mal com isso, 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 isso. Meu Deus, e resolveu, meu Deus, tá. Aí pela terceira vez eu volto pra casa, tive que sair e voltei. Aí, nossa, seu avô passou mal de novo. Meu Deus. Só que minha mãe é enfermeira, gente, então ele tá sendo bem cuidado. E tá tudo bem agora, tá tudo bem. Sabe o que importa? Não é o que minha mãe é da porta pra fora, é o que minha mãe é da porta pra dentro. Minha mãe teve que recusar uma infinidade de empregos e ela quer voltar a trabalhar. Ela se aposentou com 56 anos, ela é muito nova. Hoje ela vai fazer 60. Não, ela se aposentou com 54, eu acho, um negócio assim. Muito jovem. E aí ela se aposentou para terminar de se formar na faculdade. Se formou, veio a pandemia, mas agora ela está tendo que recusar um monte de oferta de emprego. E ela está muito triste por isso. Porque ela é jovem e ela quer voltar a trabalhar. Ela é aposentada, mas ela quer voltar a trabalhar. Imagina uma mulher que já teve, durante 15 anos da vida dela, 4 empregos. Não
não estar trabalhando. Mas como que minha mãe trabalha desse jeito? Me explica. Minha mãe agora, eu tô aqui, o quarto do meu avô fica debaixo do meu. Daqui eu tô escutando minha mãe dando banho nele. Essa hora. O chuveiro dele tá ligado. E eu estou ouvindo. Às vezes já me falaram até que vocês conseguem ouvir. Às vezes a minha mãe dando alguma instrução pro meu avô. Vocês ouvirem aí, viu? Esse horário. Então esse horário ela já tá de pé. Hoje o espinho na carne dela é justamente esse. O desejo dela. Ela tem tantas ofertas boas de emprego. Só que quando ela vai analisar a proposta, ela da porta para dentro deixaria a casa descoberta. E agora, os pais dela precisam dela. Então, qual é a sua decisão? Ela vai fazer o quê? Ela vai se entristecer? Ela vai reclamar? Ela vai murmurar? Ela vai ficar triste? Ela vai reclamar? Ou ela vai viver e mergulhar exatamente o que ela tem que viver e mergulhar? Descoberta financeiramente ela não tá. Porque, como eu já falei, ela é servidora pública aposentada. Mas existe, né, um profissionalismo ali a ser exercido, uma vontade de servir. Ela ama cuidar. O que ela faz com meu avô, ela ama. Mas ela quer trabalhar, sair de casa um pouco. Não passar só 24 horas dentro de casa, cuida de um, cuida de outro, cuida de um, cuida de outro, dormiu. Cuida de um, cuida de outro, dormiu. Que é essa que tem sido a vida dela. Qual é o espinho na sua carne? Talvez seja o marido que foi embora de casa e você não vê luz no fim do túnel. Talvez seja uma falta de emprego, uma doença. Eu vou contar aqui pra vocês uma coisa. Eu já contei esse testemunho. Sabe, se eu perguntasse assim, qual a parte do seu corpo que você mais ama? Talvez você falasse seus olhos, sua boca, seu nariz, sua perna. Amém, que linda, obrigada. É a força do Senhor. Ela falou assim, que semblante mais lindo logo esse horário. Gente, eu juro pra vocês, eu acordo 5 horas pra orar. Então eu já estou em oração desde 5 horas da manhã. Literalmente, meu celular desperta todos os dias. Hoje, diferente dos outros dias, eu acordei sozinha, 3h55. Então eu estou desde 3h55 meditando, orando, conversando e me acertando com Deus. E aí, quando eu me encontro com vocês, no caso hoje, eu já estava há mais de 1 hora conversando com o Espírito Santo. Não tem a menor possibilidade de eu estar esmorecida. Meu melhor momento é esse, né? Porque eu tô aqui cheia do Senhor. Eu já conversei com Ele, eu já o amei, já o adorei, já contei várias coisas. Então, quando eu chego aqui para vocês, eu já estou transbordando da presença dele. E é natural mesmo uma pessoa que está transbordando da presença dele ter paz. E aí, sobre meu corpo e o nosso corpo. Então, talvez você fale, Poliana, minha mão, eu amo minha mão. Só que se você perguntar para mim, qual é a parte do meu corpo que eu mais amo, eu vou dizer para você, são os meus pés. Hoje os meus pés estão um pouco cansados, sobrecarregados. Ontem eu dirigi tanto, mas eu dirigi tanto que chegou no final do dia meus pés estavam latejando. E eu amo os meus pés porque eles são a marca de Cristo na minha vida. Quando minha mãe ficou grávida de mim, ela teve rubéola. E ela teve rubéola e era para eu ter nascido cega, surda, muda e, como eles diziam, retardada. E eu lembro que ela disse que fez uma oração ao Deus que fez o céu, a terra, o mar e o ar, para que ele parasse aquela doença. Então eu nasci com os ouvidos tampados. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, acho que não dá não. Aqui e aqui. Tá vendo? Eu fiz uma cirurgia nos ouvidos para eles se destamparem. Meus ouvidos são tão sensíveis, eu escuto 99%. Mas os meus ouvidos são extremamente sensíveis. Extremamente. Eu fiz um procedimento no meu rosto em novembro do ano passado.
Até hoje eu tô com muita dificuldade de usar brinco. Pra vocês terem ideia. Eu nasci sem ver. Eu fiz uma cirurgia em 2009 para eu conseguir enxergar direito. Eu quase não via, só vulto. Passei uma vida inteira vendo vulto. Hoje vocês estarem me vendo assim sem óculos é um milagre. E eu não tenho eixo central deste olho. Então às vezes eu tô vesga desse olho. Principalmente se eu começo aqui, se eu faço devocional bem cansada, é nítido, dá para notar. Principalmente que a câmera é de frente, né? E dá pra gente notar. E meu fígado não é bom. E eu tinha uma doença nos meus pés, que elas saíam bolhas de pus e sangue o tempo todo. Então era impossível andar. Era impossível andar. Nos dias bons eu ainda conseguia, sabe? A gente pisa assim. Eu conseguia andar assim. Entendem? E meu pé ficava na iminência, toda a iminência de cair o tempo todo, sabe? Parecia coisa estranha, lepra. Minha mãe disse que um dos 4 empregos dela era só para comprar pomadas e remédio e fazer exames que o plano de saúde não pagava e por aí vai. E nada resolvia. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, em um culto, em uma oração, eu fui curada. Simples assim. Eu ia ter que amputar os dedos de tão catastrófica que estava a minha situação. E Deus decidiu que aquilo ali seria um dos meus grandes testemunhos. Então Ele foi lá e derramou a cura na minha vida. No outro dia de manhã, quando eu acordei, o meu pé estava como um pé de bebê. Hoje, o meu pé é tão fino, tão fino. Aqui em Brasília é tão seco, que todo mundo tem pé rachado. Não tem ninguém que não tem pé rachado, quer dizer, tem eu. Eu nunca rachei meu pé depois daquela oração. Para quê? Para que a glória de Deus fosse manifesta. Mas até os meus 13 anos, eu tive um espinho na carne, todos os dias. Eu lembro que todos os dias eu fazia uma oração, Deus me cura. Deus, não é possível uma pessoa sentir tanta dor. Eu estava parada na cama, vinha uma bolha, ela estourava do nada, eu parada, a dor era insuportável. Porque ela estourava, o pus saía, o sangue vinha e aquela dor era insuportável. Porque descia um líquido ácido da minha pele e saía queimando o resto da minha pele. Então, aonde não tinha ferida, tinha ferida. Meu pé era uma pura ferida. Meu Deus. E eu pensava, meu Deus, até quando? Eu tive que viver aquela situação até quando Deus quis. O dia que Deus falou, chega. Chegou. E eu lembro que minha mãe não deixava eu não fazer as coisas por causa não deixava eu não querer não fazer as coisas. Então eu era obrigada a fazer natação. Vocês não têm noção? E como ela trabalhava muito, quem levava e buscava a gente era empregada. Às vezes meu pai, mas geralmente era empregada. E eu tinha que voltar andando para casa, com o pé ressecado de cloro, minando o sangue. Eu era gordinha, eu tinha 8, 9, 10 anos. E a empregada não conseguia me carregar. E eu tinha que vir andando. Um sol quente, seco, com meu pé sangrando. 2 vezes por semana para casa. Era perto, era coisa de 5 quarteirões. Mas para quem está em uma situação catastrófica, aquilo ali não é muito bom. Até quando? Até quando Deus quis? Porque 13 anos foi a data suficiente para Deus formar um testemunho na minha vida. Eu quero te perguntar, quanto tempo vai ser o suficiente para Deus formar um testemunho na sua vida? Porque é isso que Ele quer. Eu fiz uma cirurgia nos meus ouvidos com 1 ano. Eu lembro dessa cirurgia de tão traumática que foi. 1 ano e meio. Foi o dia que eu comecei a ouvir direito. Foi muito marcante para mim.
Hoje eu não tenho muito termostato, então assim, eu não gosto de som alto, porque se o som estiver alto, eu tô falando mais alto que o som, entende? Falaram que eu nunca ia falar. E olha hoje aqui. Falaram que eu nunca ia pensar. Eu não me lembro de um trabalho na faculdade, na pós, na minha vida curricular de ensino médio, eu ter tirado menos do que 10. Sempre. Toda a minha vida. Tudo que eu fiz até hoje em questões acadêmicas, tudo, eu sempre tirei 10. Menos do que 10 eu nunca tirei. Mas você sabe por que Deus faz essas coisas? Por que Ele fez essas coisas comigo? E porque Ele vai fazer as coisas que Ele vai fazer com você, para que a graça dEle seja aperfeiçoada na nossa fraqueza. Quando você estiver fraco, aí que você está forte. Eu lembro que no dia que o Senhor me curou, o médico disse para minha mãe, Índia, que o nome dela é Índia, nós vamos ter que amputar os pés da Poliana, os dedos, alguns. Não vai ter jeito. Esse dedo sai, esse fica. Esse sai, esse fica. Eu lembro que eu não consegui nem chorar. E ela falou assim, me deixa pensar até amanhã? Aí ele falou, deixa. Tá podre mesmo. Não tem solução esses dedos. Olha como eles estão pendurados. Ela tá sentindo muito mais dor agora. Se a gente tirar os dedos dela, ela vai ter uma vida melhor. E o que vai acontecer com o resto do pé? Olha, a probabilidade é que a gente tem que ir tirando o pé dela aos poucos. Se essa doença subir para a perna, a gente tira a perna. Se essa doença ir subindo, a gente tira, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Até quando, doutor? Não sei. E dali eu e ela fomos para a igreja. Quando a gente chegou na igreja, Deus disse, vem no altar que eu vou te curar. E eu fui curada. Um dia, não sei quando, mas um dia, a sua dor vai ter fim. Você consegue me entender? Eu nunca deixei de acreditar que Deus poderia curar meus pés. Quando o médico disse, arranca, eu ainda pensei, Deus pode. Quando minha mãe disse pra mim, vamos então pra igreja, eu falei, vamos, eu tava, eu e ela. Eu lembro a calça que eu tava, era uma calça jeans. Eu lembro a blusa que eu tava. Eu lembro o jeito que o meu cabelo estava. Eu lembro o sapato que eu tava usando. Eu lembro. Quando eu cheguei naquele dia, naquela igreja, tinha um missionário e ele falou, moça, vem cá. Deus hoje vai derramar uma cura. Hoje tem fim. Tira o sapato. Ele não me conhecia. Eu nunca tinha pisado ali. Eu tirei os meus sapatos. E os meus pés foram curados. Levou 13 anos para que isso acontecesse. Eu não subi árvore quando eu era criança. Eu não andei descalço. Eu senti dor 13 anos, sem parar. Sem parar. Eu não me lembro de um único dia. Eu lembro que às vezes eu queria usar sandália. Eu saía de casa, colocava uma sandália. Quando eu voltava, meu pé estava grudado na sandália. Nossa, é muito ruim isso. Vocês não têm noção, não. Vocês não têm noção, não. Vocês não fazem ideia do que é isso. De você colocar, não, hoje dá pra pôr uma sandália. Eu vou pôr uma sandália. Quando você vai tentar tirar a sandália do pé, o pé tá grudado, o pé não sai. Porque o sangue com a ferida grudou a sandália no seu pé. Eu passei isso 13 anos. Eu tirava a meia e um pedaço do meu dedo ficava na meia. Isso não foi um dia. Não foi 2. Foram 13 anos. Ali a graça de Deus deu um fim na minha dor. Vai chegar um dia que a graça de Deus vai dar um fim na sua dor. E eu me lembro
de eu nunca duvidar que Deus podia, porque eu sabia que o Deus que tinha me curado no ventre da minha mãe era um Deus que poderia fazer uma cura completa. Era só nisso que eu acreditava. Eu sentia dor, eu chorava, mas eu nunca duvidei que Deus podia. Ali na minha meninice, na minha pequenez, na minha infantilidade, eu sabia que Deus podia. Eu sabia que Deus podia. E às vezes a gente cresce e a gente esquece que Deus pode. A palavra de hoje é: Deus pode. Eu quero que vocês escrevam no chat para mim. Deus pode. Enquanto a gente vai finalizar, porque nosso horário já está avançado, eu queria ficar falando com vocês sobre como Deus pode. Até o final dessa live, até ela cair. Mas eu sei que a gente tem um monte de coisa para fazer hoje. Existe um Deus que pode. Só tem alguém que pode. Se na sua situação você viveu como eu, isso mesmo, gente. Deus pode. Sabe o que você está passando? Escreve para mim e leia o comentário das outras pessoas. Depois que essa live subir, eu vou pedir para vocês comentarem. Só assim, Deus pode. Para que outras pessoas, quando elas assistirem essa live, elas vejam: Deus pode, Deus pode, Deus pode. Se você não pode, se eu não posso, Ele pode. O médico disse para mim: arranca. E aí eu pensei: Deus pode. E naquele dia, a graça dele foi estabelecida sobre a minha fraqueza. E o Espírito de Deus repousou sobre mim. Ele me ungiu, ele me mudou, ele me transformou. E hoje eu tenho 34 anos. Eu tenho exatamente 21 anos que eu fui curada. E eu estou aqui para dizer: Deus pode. Existem situações longas na minha vida, longas. Eu tenho desafios, eu queria, ter tempo de contar para vocês. Eu tenho um desafio X que eu estou esperando há 10 anos. Eu tenho um desafio Y que eu estou esperando há 15 anos. Mas em todos esses desafios, eu sempre digo para Deus: nunca Deus ouviu de mim, que Ele não iria fazer. Porque eu sempre criei que Deus podia. Deus pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no dia que Ele quiser. Eu tinha 13 anos. Eu ia ter que arrancar os dedos do meu pé. Meu pé era podre. Ele abria. O meu dedo estava pendurado por uma... Se levantava o meu dedo assim, estava já necrosado. Não, eu não estou conseguindo explicar, não dá para explicar. Só tinha uma pele, não tinha junta ligada, não tinha nervo. Eu lembro que o médico falava assim: olha aqui, eu tô levantando o dedo da sua filha, tá necrosado, vai dar uma sepsemia nela, vai dar uma infecção no corpo dela. Olha isso aqui, só tem uma pele, e ele levantar o dedo, tanto que doía. Só uma coisinha assim, ó. A questão é: Deus pode. Deus pode. Se você não acreditar, aí não vai ter jeito. Não se esqueça. A graça de Deus é aperfeiçoada na sua fraqueza. Quando você está fraca, aí que você está forte. O dia em que eu estava mais fraca, com mais dor, o dia em que falou: arranca tudo. Naquele dia, Deus mudou a minha sorte. Ele mudou a minha sorte de tal qual que os meus pés hoje são lindos. E os meus pés, eles servem para a glória de Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito lindo e especial, eu quero dizer nessa manhã: Deus pode.
Sabe o que eu tenho passado? Meus outros desafios e os desafios dos meus amigos. Eu quero declarar nessa manhã: Deus pode. Eu quero colocar diante de ti cada coração, cada expectativa, cada história, cada vida, cada situação, cada circunstâncias. E eu quero te dizer que o teu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza. A tua palavra diz, e a gente leu hoje, quando a gente está fraco, aí é que o Senhor nos faz forte. É o dia da vitória, porque Deus pode. Deus pode nos tirar de um lugar onde a gente está e nos colocar em um lugar onde a gente ainda não está, porque o Deus que está no futuro, Deus que está no nosso futuro pode. A nós só cabe crer. E nós queremos declarar nesta manhã: Deus pode. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só, o dia que passar um tempo longo, em que a fé no seu coração vai ser aumentada, você vai aprender uma coisa: Deus pode. Deus pode. Não é para estar diante de Deus agora, nesse devocional. É para estar diante de Deus todos os dias, em todas as circunstâncias. Quando o mal atingir você, ao invés de ligar para a amiga, de reclamar, de murmurar, se ajoelhe, se coloque diante de Deus e diga a Deus: Deus pode. Sabe, quando se você estiver vivendo situações inacabadas e conflitos e circunstâncias que você não sabe o que fazer, ou arranca ou morre, ou vai arrancar ou vai dar uma infecção e vai morrer, entenda que ainda assim Deus pode. Deus pode. Se é Deus que pode, então Ele pode. A minha, você só cabe crer. O problema é que às vezes a gente vê o caos instalado e a gente acha que Deus é a vara de simsalabim bim bim que vai realizar os nossos desejos. Não. O poder de Deus só é aperfeiçoado na sua fraqueza. O poder de Deus não é aperfeiçoado na sua oração. O poder de Deus não é aperfeiçoado no tanto que você quer. O poder de Deus é aperfeiçoado na minha e na sua fraqueza. E eu glorifico a Deus por isso, porque Ele pode. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.